Sejam bem-vindos, pessoal, de novo ao nosso canal do Neuronato de AZ. Então, se você já não está inscrito, se inscreve porque vamos começar mais uma aula do nosso curso Neuroexame de AZ. A nossa ideia aqui é mostrar para você que o exame neurológico é de extrema importância, e te passar um guia para isso. Mas não um guia qualquer. Você precisa começar a entender o significado de cada uma das coisas que você avalia. Então, você já está conseguindo perceber a necessidade de você realmente dominar neuroanatomia, a necessidade de você realmente conhecer cada estrutura do sistema nervoso central e para que elas servem, qual que é a finalidade dessas estruturas. Logo, você quando for examinar seu paciente vai saber o que está fazendo. Se você souber muito bem a neuroanatomia de cada uma dessas estruturas, se você souber as áreas eloquentes que você precisa testar no seu paciente, fica ridiculamente fácil entender esse roteiro do exame neurológico, do neuroexame, e é o que nós estamos passando para vocês por aqui. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like aí no vídeo, assista as outras aulas se você não viu e manda para aquele seu amiguinho que não sabe por onde começar quando olha um paciente da neuro e fala: ai meu Deus, por onde que eu vou? Manda para ele para você ajudar esse amiguinho também, tá bom? Bora começar que hoje nós vamos falar de um tema muito especial e é um tema que gera uma dúvida bizarra. É sobre a motricidade ocular e a visão. Ou seja, vamos começar a estudar os nervos cranianos e nós vamos começar tema olho. O olho realmente é não só a janela da alma, mas sim a janela para o seu sistema nervoso central. Então essa aqui talvez seja a aula mais importante aí desse curso, mais disruptiva, mais necessária, porque todo mundo precisa de fato saber conhecer, saber entender as diferentes lesões dos nervos do nervo que enxerga e dos nervos que mexem o olho. Então, quando a gente está avaliando um paciente, a gente precisa avaliar a capacidade de enxergar do olho, assim como a capacidade de se mexer, de movimentar o olho. E isso é de extrema importância, porque dá diagnósticos muito importantes, potencialmente gravíssimos, que você pode fazer toda a diferença simplesmente dando uma olhadinha no olho do seu paciente. E isso é muito necessário e vai, ó, agilizar a sua consulta. Então, lembra que o nosso objetivo sempre é sistematizar o seu atendimento, mostrar para você como atender com segurança, como atender de forma rápida, porque neuro não é a área que demora, mas é a área que se você não souber para onde você está indo, você vai chegar em lugares muito esquisitos que você não vai entender nada. Então, vamos começar com o nosso papo hoje sobre os nervos cranianos, certo? Então, bora começar o nosso papo falando do primeiro nervo craniano que nós vamos testar. Aí, o primeiro nervo craniano não é o olfatório? Até é, o primeiro é o olfatório, a gente até vai dar uma pinceladinha nele depois. Mas o primeiro nervo de hoje que nós vamos falar nessa temática olho é o segundo paracraniano, que é o nervo óptico. O nervo óptico é quem nos permite enxergar, é quem dá a capacidade visual. Certo? E a capacidade visual, a chance, o que mostra pra gente como a gente consegue ver é o que o seu paciente vai te contar quando ele estiver vendo ali a tabela de Snellen. A galera da oftalmologia conhece isso aí muito bem. Para quem atende pacientes adultos, vai usar essa tabela. Quem atende paciente pediátrico, vai usar essas do bichinho, muito fofos. E isso aqui mostra para você que o seu paciente possa ter algum defeito de refração, mas é claro que esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse aqui, entender os campos visuais. Por quê? A visão, pessoal, ela é dividida basicamente em dois. Vamos começar do básico e depois a gente vai avançando um pouquinho juntos. O que que ocorre? Fecha um dos seus olhos e aí você vai dividir a sua visão em dois. Então eu estou olhando só o meu olho direito, tá? Esse aqui é meu olho direito. Tudo daqui para cá é meu campo visual medial. Daqui para cá é meu campo visual lateral, certo? E tá perfeito. O que eu quero que vocês entendam é onde que esses campos visuais vão se projetar e como que eles vão chegar no nosso cérebro para a gente poder entender que raio que nós estamos vendo, certo? E agora é importante você entender que essa luz que vem desses diferentes campos, onde que ela se projeta? Ela se projeta na sua retina. E nas suas da sua retina vão sair as células que vão formar o nervo óptico. Ou seja, a gente precisa entender como que a imagem vai chegar na retina. Então dá uma olhada nessa imagem aqui. Temos aqui o olho esquerdo do nosso paciente. Estamos olhando o campo visual lateral. Fala comigo da sua casa. Campo visual lateral se projeta na retina medial. Campo visual medial se projeta na retina lateral. O importante de você saber disso aqui é entender que a retina lateral, as fibras da retina lateral, elas não cruzam. Elas viajam pelas estruturas da via óptica sempre do mesmo lado. Ou seja,
retina do mesmo lado, nervo óptico do mesmo lado, quiasma óptico do mesmo lado, trato óptico do mesmo lado, corpo geniculado lateral do tálamo, ou núcleo geniculado lateral do tálamo do mesmo lado, radiações ópticas do mesmo lado, sulco calcarino do mesmo lado. Legal. Agora, e esse aqui, o campo visual medial? Ele já se projeta na retina lateral. Essa visão ela é cruzada, pessoal. Se ele se projeta na retina medial, aí ele vai cruzar. Por quê? Porque a informação da retina medial, ela cruza. Cruza como? Bom, a retina medial, essas fibras vão passar pelo nervo óptico do mesmo lado, pela porção medial aqui do nervo óptico, só que elas vão cruzar no quiasma óptico. E aí elas vão correr pelo trato óptico do outro lado, corpo geniculado lateral do tálamo do outro lado, radiações ópticas do outro lado e sulco calcarino do outro lado. Legal? Então, dá uma olhadinha desse outro lado, no olho direito dele. Campo visual medial se projeta na retina lateral. Retina lateral cruza ou não cruza? Não cruza. E fica do mesmo lado. E aqui, campo visual lateral se projeta na retina medial. Retina medial cruza ou não cruza? Não cruza. Cruza, desculpa, retina medial cruza. E aí ele vai cruzar para o outro lado, correndo livremente. Ou seja, o que a gente está entendendo? Que os campos visuais laterais eles se projetam na retina medial e eles são cruzados. Ou seja, se eu pegar um lado, vamos pegar esse corte C aqui. Se eu pegar esse corte C, que está pegando o trato óptico, que é exatamente a mesma informação que as radiações ópticas e o sulco calcarino vão receber, nós vamos entender que as fibras que correm por aqui são fibras da retina lateral do mesmo lado, afinal de contas, retina lateral não cruza. Ou seja, a gente está vendo desse lado o campo visual medial do mesmo lado, e nós estamos recebendo informação sobre a retina medial do outro lado. Campo, se a retina medial do outro lado, é o campo visual lateral do outro lado. Então, desse lado, a gente tem informação sobre o campo visual medial do mesmo lado e campo visual medial, campo visual lateral do lado contrário. Ou seja, se a gente está pegando esse lado direito, a gente está enxergando os dois lados esquerdos da visão. Se a gente dividir a visão no meio, a gente vai ter dois bloquinhos. O bloquinho da esquerda é o que a gente pega, os dois bloquinhos da esquerda é o que o lado direito enxerga. Beleza? Então vamos começar a aplicar um pouquinho melhor isso, tá? Só que o que que nós vamos ver? Quem dera o mundo fosse essas mil maravilhas desse esqueminha maravilhoso, né? Por quê? Porque quando a gente olha esse esqueminha lindíssimo, fica muito fácil da gente entender toda essa lógica que nós estamos falando. Mas nem tudo são flores. Na verdade, nesse caso, são espinhos. Por quê? Porque essa figura daqui é a figura que de fato traduz como a nossa visão é desempenhada, como a nossa visão chega até o nosso cérebro. Por quê? Porque os campos visuais, realmente, eles são divididos em lateral e medial. Porém, eles também são divididos em andares. Então, muda alguma coisa do que a gente viu até agora? Até agora nada. Já que campo visual lateral se projeta na retina medial. E é verdade. Campo visual medial se projeta na retina lateral, que cruza, que não cruza. Exatamente, é tudo que a gente viu. Mas a diferença está aqui. Quando a gente começa a dividir isso aqui em andares, pessoal, em andar de cima e andar de baixo, as coisas mudam um pouquinho. Por quê? Campo visual lateral, ele sempre vai se projetar na retina medial. Isso não vai mudar. O problema é que o pedaço de cima dele se projeta na retina medial de baixo. Já o pedaço de baixo dele vai se projetar na retina medial de cima. E se está na retina medial, vai cruzar. Mas por que é importante essa divisão? Por um detalhe. No nível das radiações ópticas, então, no nervo óptico não muda nada, no quiasma óptico não muda nada, no trato óptico não muda nada, no corpo geniculado lateral do tálamo não muda nada, nas radiações ópticas muda. Por quê? Porque as radiações ópticas, elas vão correr em dois lobos. Elas vão correr no lobo temporal e vão correr no lobo parietal. E aí, o que acontece é, você tem que lembrar que o lobo parietal está em cima do lobo temporal. Só que o pedaço de baixo da retina, essas fibras de baixo, vão correr por baixo. Ou seja, elas correm pelo lobo temporal. E aí fica diferente. Já o pedaço de cima vai correr pelo lobo parietal. E aí vai correr por cima. Então fica diferente. Por quê? Porque eu posso ter uma lesão exclusivamente no lobo parietal ou exclusivamente no lobo temporal. E são nessas regiões
que a gente pode começar a ter quadrantonopsias, as quadrantopsias, que são as perdas visuais. E aí, o que que é interessante? Interessante é entender como isso funciona. Vamos começar. Aqui temos o campo visual lateral, ou seja, ele se projeta na retina medial que cruza. Perfeito. Só que se ele é um campo visual lateral de cima, ele se projeta na retina medial de baixo. E ela cruza? Ela cruza. Cruza por onde? Bom, se está na retina de baixo, cruza por baixo. Por baixo da onde? No lobo temporal. Então corre por aqui. Beleza. Já nessa região aqui, a gente está falando do campo visual lateral. Bom, campo visual lateral se projeta na retina medial, que cruza, legal. Mas se isso aqui é um campo visual lateral de baixo, eu vou me projetar na retina medial de cima. Aqui. Se eu me projeto na retina medial de cima, eu vou cruzar por cima. Por cima da onde? Por cima do lobo parietal, por aqui. Ah, faz sentido. E aqui? Bom, aqui eu estou no meu campo visual medial. Campo visual medial se projeta na retina lateral que não cruza nem a pau. Até rimou. Mas o campo visual medial de cima vai se projetar na minha retina lateral de baixo. Se é retina lateral, não cruza. E se é de baixo, anda pelo lobo temporal. Ah, tá bom. E aqui? Bom, aqui é o meu campo visual medial de baixo, que se projeta na minha retina medial de cima. Se projeta na retina lateral, não cruza. Mas se é de cima, não vai cruzar pelo lobo parietal. Por aqui. E aqui? Bom, aqui é a minha retina medial de cima. O meu campo visual medial de cima, que se projeta na minha retina lateral de baixo. Se é retina lateral, não cruza. E se é de baixo, anda pelo lobo temporal. Esse é o meu campo visual medial de baixo. Se é campo visual medial, se projeta na retina lateral. Se é de baixo, se projeta em cima. Se a retina lateral não vai cruzar. Se é retina lateral de cima, ela não vai cruzar pelo lobo parietal. Já aqui, a gente está diante do campo visual lateral de cima. Campo visual lateral se projeta na retina medial. Se é de cima, se projeta embaixo. Se é retina medial, vai cruzar. E cruza. Se é de baixo, vai cruzar pelo lobo temporal. Já aqui, nosso último, campo visual lateral de baixo vai se projetar na retina medial de cima. Se é retina medial, vai cruzar. Só que se é de cima, vai cruzar por cima, ou seja, no lobo parietal. Perfeito. E agora você entendeu como que ocorre a formação da imagem de fato. Vamos recapitular em 2D. Campo visual medial. Brad Pitt, campo visual medial. Se projeta na retina medial. Retina medial cruza ou não cruza? Cruza. Olha o Brad aqui. Angelina Jolie, campo visual medial. Se projeta na retina lateral. Retina lateral cruza ou não cruza? Não cruza. Por isso que ela está do mesmo lado. O Morgan se projeta é o campo visual medial, que se projeta na retina lateral. Retina lateral cruza ou não cruza? Não cruza. Por isso que ele está do mesmo lado. Já a Viola Davis, ela é o nosso campo visual lateral, que se projeta na retina medial. Retina medial cruza ou não cruza? Cruza. Por isso que ela está lá do outro lado. Perfeito. Agora nós vamos começar a entender as lesões diferentes que a gente pode ter por aqui. Vamos colocar um aneurisma na artéria comunicante anterior. E a graça disso aqui é que a artéria comunicante anterior ela está do lado da face medial do nervo óptico. Se eu estou do lado da face medial do nervo óptico, o que acontece é que eu vou cutucar as fibras que vêm da retina medial daquele olho. Vamos olhar aqui? Olha o nosso aneurisma. Olha aqui a face medial do nervo óptico. Então eu estou cutucando as fibras da retina medial desse mesmo olho. Se eu cutuco as fibras da retina medial, eu perco o campo visual lateral. E é por isso que a Viola Davis sumiu. E a gente perdeu ela nessa imagem. Perfeito. Já se eu tiver um aneurisma da oftálmica, que é uma artéria que corre mais lateral ao nervo óptico, bom, aí a história é diferente, porque eu não estou cutucando as fibras mediais, eu estou cutucando as fibras laterais. Se eu cutuco a fibra lateral, eu estou perdendo as fibras que vêm da retina lateral desse lado. E retina lateral enxerga campo visual medial. Por isso que o Morgan foi embora. Certo? Perfeito. E aí eu vou gerar uma hemianopsia nasal à direita, porque eu perdi o campo nasal ou o campo medial. Já aqui eu estou gerando uma hemianopsia temporal à direita, porque eu estou perdendo o meu campo temporal ou campo visual lateral. Perfeito.
Vamos colocar um aneurisma da carótida interna. E o que vai ser interessante é que a carótida interna, ela fica bem embaixo aqui do nervo óptico. Se ela está bem embaixo do nervo óptico, a hora que isso aqui crescer, ela vai cutucar todas as fibras desse nervo óptico, né? Esse segmento da carótida. Por conta disso, eu vou ter uma lesão de todo o nervo óptico. Se eu perco todo o nervo óptico, eu vou ter uma cegueira daquele lado, já que eu não tenho nem informação da via da retina lateral, nem da retina medial. Por conta disso, eu tenho uma cegueira monocular. Beleza? Isso pode ser uma causa. Perfeito. Pacientes que têm tumores hipofisários. Olha que interessante a gente entender isso aqui. O tão clássico adenoma de hipófise. O que que ocorre? Bom, o adenoma de hipófise, ele basicamente, ele e o craniofaringioma, tem várias outras lesões. A gente vai falar do tipo mais tranquilo de lesão de quiasma óptico, porque tem diversos tipos meio cabulosos de achados clínicos do quiasma óptico. Mas aqui o que que eu quero que vocês entendam? O, a hipófise vai cutucar o quiasma. Quando ela cutuca o quiasma óptico, quando ela cresce, no caso de um tumor, de um macroadenoma, por exemplo, o que vai acontecer é que ela está pegando justamente as fibras que cruzam. Lembra que o quiasma óptico é a região de cruzamento das fibras que vem das retinas mediais dos dois lados. Bom, se eu perco as minhas duas retinas mediais, eu estou perdendo meus dois campos laterais, ou dois campos temporais. Se eu perco meus campos temporais, eu tenho uma hemianopsia bitemporal. E esse é o clássico achado de um tumor de hipófise. Quando você examinar um paciente que fala, doutor, parece que eu tô com um cabresto, eu tô vendo meio que eu tô batendo o carro dos lados, eu não tô vendo direito, eu me bato nos lugares. E você faz a campimetria de confrontação e percebe que estamos diante de uma hemianopsia bitemporal. Primeira hipófise é a hipófise é você procurar alguma lesão hipofisária, tá? E agora que vocês entenderam que a visão é 3D, vocês entendem a necessidade da gente não só examinar na campimetria de confrontação ladinho e meinho. Não, não. Eu preciso examinar parte de cima, parte de baixo, parte do meio de baixo e parte do meio de cima. É assim que eu examino o meu paciente na campimetria de confrontação. Eu fecho o meu olho esquerdo, peço para ele fechar o direito dele. Olha dentro do meu olho, seu Zé. E aí você vai falar: meu dedo tá mexendo ou tá parado? E agora? E agora? E agora? Assim você testa todos os quadrantes possíveis, né? Show. Paciente que tem aí, agora eu quero que vocês deem uma olhada nessa distribuição. O que que é isso aqui? Isso aqui é eu te mostrando o que que pode acontecer de lesão especificamente em 3D. Uma lesão que vai gerar um pedaço do campo. Como que eu faço isso? Bom, vamos colocar aqui um tumor ou sei lá, alguma coisa segmentar, um AVC no lobo temporal. Esse pedaço aqui é a alça de Mayer. A alça de Mayer é a alça das radiações ópticas que passa no lobo temporal. Mas a gente já entendeu que no lobo temporal passam as partes das retinas de baixo. Sempre da retina lateral do mesmo lado e medial do lado contrário. Mas se está embaixo é a retina de baixo. Se eu estou no lobo temporal à direita, eu estou perdendo a retina lateral da direita. Só que como eu estou pegando embaixo, eu estou perdendo só esse pedaço rosa. Como eu estou pegando o lobo temporal à direita, eu estou perdendo a retina medial da esquerda, aqui. Só que como eu estou pegando só a parte de baixo, eu estou perdendo só a retina de baixo, a vermelhinha. E é por isso que eu perco meus campos visuais de cima, do outro lado. Então eu tenho um campo visual de cima, porque eu estou pegando a retina de baixo, e aí sempre do lado contrário. Então eu tenho aqui uma quadrantonopsia ou quadrantopsia homônima, já que eu tenho dois campos à esquerda, né? Lembra que aqui são duas esquerdas, ó, contralaterais, já que a lesão foi à direita. Então é um déficit contralateral a lesão. Só que eu perdi os dois de cima. Se eu perco os dois de cima, eu tenho uma quadrantonopsia homônima, já que são duas esquerdas, superior, porque eu perdi os dois campos superiores à esquerda, já que a minha lesão foi à direita. Certo? E é exatamente assim que a gente precisa pesquisar e entender as lesões do lobo parietal e da via óptica. É assim que eu quero que vocês raciocinem. Pessoal, vamos falar agora de quem movimenta o olho. A movimentação ocular, ela é feita pelo terceiro par craniano, quarto par craniano e sexto par craniano majoritariamente. Eu não vou entrar em detalhes muito sórdidos aqui para o pessoal que faz neurologia, que é neurologista, vai prestar prova de título,
quer ver detalhes do terceiro par. Ah, porque ele faz a movimentação do olho para cima em abdução. Não é isso que eu vou tratar com vocês. O que eu quero que vocês entendam é a grosseira movimentação do terceiro par. E o que que ele faz? De fato, ele mexe o olho para quase todo canto. É mais fácil vocês entenderem o que que o quarto faz, o que que o sexto faz, para vocês entenderem, bom, então o que sobrou é o que o terceiro faz. Já que ele inerva boa parte da musculatura. Por quê? Porque o músculo reto superior, reto medial, reto inferior, ou seja, vira o olho para cima, para o meio e para baixo, e o oblíquo inferior, que ajuda a virar o olho para cima e para o meio. Quem faz a inervação é o terceiro par. Além disso, o terceiro par também inerva o levantador da pálpebra. Por isso que quando a gente abre o olho, o terceiro par está em ação, certo? Ajudando aí a abertura palpebral. E o terceiro par também tem um conjunto de fibras parasimpáticas. Por isso que é tão importante a gente entender a sua função, beleza? E por onde correm essas fibras. Bom, vocês entenderam que o terceiro par mexe quase todo o olho. Vocês entenderam também que que o terceiro par faz uma função parasimpática. Vamos só pensar qual seria uma função parasimpática do olho? Bom, quando a gente tem o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático no olho, a gente já pensa logo na pupila, né? Ah, porque a minha pupila dilatou ou diminuiu, porque ativou meu simpático ou parasimpático. Verdade. Então o que que nós temos que entender? Fisiologicamente, o que que o nervo, o terceiro par craniano faz? Fisiologicamente, o nervo oculomotor é responsável por levar estímulo parasimpático para a pupila. Como que você fica quando o parasimpático está ativado? Relaxado, com sono, digestão, relaxadão. Nessa hora você precisa de muita luz entrando no seu olho? Não, você precisa de pouca luz. Por isso que a pupila pode estar como? Fechadinha. Já quando o simpático está ativado, o que que acontece? A pupila abre. Eu preciso de muita luz chegando para eu correr ou fugir. Aí, Rico, me ajuda a lembrar disso, ajuda. Quando seu paciente cheira pó, cocaína, o que que acontece? Um estímulo simpático muito forte. Como que a pupila dele está? Abertona. E é exatamente por isso que o simpático é marcado pela midríase. Já o parasimpático pela miose. Agora, vamos entender por onde essas fibras correm. As fibras que fazem miose do terceiro par, que são as fibras advindas do núcleo de Edgar-Westphal, que traz a informação parasimpática para a pupila, vão correr na parte de fora do nervo. Vão correr na casquinha. Esse terceiro par craniano, o terceiro nervo, é como se fosse aqueles fios pretos, sabe? Aquele fio grosso de fibra óptica que tem uma casca de borracha. Aquela casca de borracha são as fibras parasimpáticas. Já os fiozinhos de dentro são fibras motoras. Ou seja, se eu lesar só a parte externa, o que vai acontecer é que eu estou pegando só as fibras parasimpáticas. Se eu pego só as fibras parasimpáticas, eu paro de fazer miose, não contraponho o simpático e tenho midríase. Por isso que a lesão dessas fibras de fora tem que te fazer pensar, tem que fazer você entender que você vai achar um quadro de midríase. Já as fibras de dentro são fibras majoritariamente motoras, né? Então a informação de virar olho para cima, para o meio, para baixo, a informação de abrir a pálpebra são informações que o terceiro par vai carregar pela parte do meio do nervo. Logo, se eu lesar a parte de dentro, vai sobrar somente a função do sexto par, que é jogar o olho para fora, e do quarto par, que eu vou dar mais detalhes, mas basicamente ele joga o olho para baixo. Eu vou te explicar. Por isso que, se você lesar essas fibras, o que acontece é que você tem um vetor de força entre o sexto e o quarto, jogando o olho para inferior e lateral. Por isso você tem um desvio inferolateral do olho, junto com uma pitose completa do olho. E quando você abre o olho do seu paciente, ele está olhando para baixo, para o lado. Certo? Perfeito. Quando que eu tenho essas lesões? Pessoal, paciente chegou para você no pronto-socorro com um olhão desse dilatado, uma mulher, um homem, jovem. Ah, doutor, tô vendo meio embaçado, dá uma olhada no meu olho. Uma pupilona abertona. Qual é a primeira hipótese? Primeira hipótese que você tem que fazer e excluir é a mais grave de todas, que é um aneurisma da artéria comunicante posterior. O aneurisma da artéria comunicante posterior aqui, ele vai cutucar as fibras externas do terceiro par, aqui. Por conta disso, a gente precisa entender que esse paciente pode chegar dessa forma. Essa é a hipótese mais grave. Então, qualquer paciente que chegar assim para você no pronto-socorro merece uma angiotomografia, uma angiorressonância, algum estudo de vaso
para você entender se ele tem ou não o aneurisma da PECOM, certo? Que é a comunicante posterior. Essa conduta, essa logística, está até respaldada no contínuo de 2023 neurovascular, que é um conjunto de artigos ali de atualização da parte da neurovascular. E por que isso é tão importante? Porque se a gente descobrir esses aneurismos, o que o contínuo traz é, se você descobrir esse aneurisma, ele tem mais chance de romper. Você precisa mandar esse paciente de forma rápida para avaliação neurocirúrgica. Beleza? Ao passo que você também pode lesionar só a meiuca, só a parte de dentro do nervo. E o que pode fazer isso? Bom, a parte de fora é irrigada por vasos maiores que passam por ali. Agora, a parte de dentro do nervo é irrigada pelos vasos anervorum, que são vasos muito pitiquinhos, que sofrem bastante com condições raríssimas, uma doença que talvez você nunca tenha ouvido falar, chamada diabetes. Então, a vasculite diabética pode machucar esse tipo de vaso e levar a uma mononeurite do terceiro par, aonde o seu paciente pode chegar com uma lesão só das fibras internas, aonde ele tem pitose completa, desvio inferolateral do olho, mas ele não tem alteração pupilar. Então, isso, a primeira hipótese que você tem que pensar é uma neurite diabética. É uma importante hipótese para você investigar. Beleza? Aí, Rico, e a paralisia completa do terceiro par? Diversas hipóteses podem estar acompanhando isso. Ou seja, o olho está totalmente fechado, uma ptose completa, desvio inferolateral do olho com midríase. Quem que pode causar isso? Uma situação de hipertensão intracraniana com herniação uncal, um AVC de mesencéfalo. Todas essas situações que eu falei progredidas, por conta disso, é tão importante você saber reconhecer isso. Essa é uma consulta que não vai durar nem 5 minutos se você souber o que você está procurando. Beleza? Logo, olha aí a paralisia do terceiro par, gerando ptose completa, midríase e o desvio infralateral do olho. Principais causas são essas que eu contei para vocês. Beleza? Bom, só para a gente lembrar como que o sistema simpático influencia na visão. Lembra que o sistema simpático ele é uma resposta hipotalâmica que acontece a partir de algum estímulo externo. Por exemplo, vamos começar uma pancadaria aqui, uma luta. O sistema simpático se ativa e o hipotálamo manda informações pelo mesencéfalo, ponte, bulbo, medula e lá na raiz de T1, na parte inicial da medula dorsal, o que vai acontecer é que esse estímulo vai viajar pela cadeia cervical simpática até a pupila. Lá na pupila, esse estímulo vai gerar a midríase. Beleza? E o sistema parasimpático também nasce do hipotálamo, em resposta ao meio externo. E ele vai viajar até o núcleo de Edgar-Westphal, que está no mesencéfalo. Então ele nem vai até a medula. Percebe como isso aqui é bem alto? É bem rápido. Chega do hipotálamo ao mesencéfalo, é um pulinho. Do mesencéfalo, pelo terceiro par craniano, esse estímulo vai até a pupila, gerando miose. Essa é a função fisiológica do terceiro par que eu já contei para vocês. Perfeito? Por que eu estou te mostrando isso? Porque lesões do sistema simpático também podem gerar alterações pupilares. Enquanto o sistema parasimpático lesado, que é o que a gente viu, gerava midríase, um pupilão, aqui o sistema simpático lesado vai gerar uma pupilinha, uma miose, porque só vai sobrar o parasimpático. Para a gente entender as diferentes lesões que podem causar essa síndrome, esse achado, a gente precisa entender a organização anatômica microscópica dos neurônios do sistema simpático. E ela ocorre dessa forma. É basicamente um sistema de dois neurônios. Um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. O que é o gânglio autônomo? O que é esse gânglio? É a conexão da cabeça do segundo neurônio com o corpinho, com o axônio do primeiro neurônio simpático. A gente pode ter uma lesão pré-ganglionar, uma lesão ganglionar, uma lesão pós-ganglionar. Por conta disso, a gente precisa entender que diversas coisas podem causar uma lesão do sistema simpático, levando à miose. E isso pode ser gerado por cirurgia, tumor de pescoço, tumores do ápice pulmonar, chamados tumor de Pancoast, lesões pós-ganglionares, tem 1 milhão delas. Por exemplo, trauma ao nascimento, isso aqui pode acontecer em criancinhas, recém-nascidos. Lesão do plexo carotídeo por esforço laboral, lesão do gânglio cervical superior, um monte de coisa, certo? Agora, qual que vai ser o achado que você vai ter disso? Bom, se eu estou lesionando o sistema simpático, o que eu vou ter é não conseguir fazer midríase. Agora a função vai estar só do parasimpático, por isso que eu vou ver uma miose. O grande achado aqui é a miose. Só que eu também tenho uma pitose, mas não mais uma pitose completa como no terceiro par. Nesse caso é uma semipitose. Por quê? Porque a função do terceiro par tá boa,
Só que o sistema simpático ajuda a inervar o músculo levantador da pálpebra, mas só a porção tarsal posterior, é um pedacinho deles. Por isso que a gente tem uma semiptose, beleza? Aliada a uma anidrose, que não é obrigada a estar presente, mas pode estar, que é não conseguir suar daquele lado do rosto. Bom, essa, pessoal, vocês sabem que é a famosa síndrome de Horner. A síndrome de Horner é a junção da ptose, miose e anidrose, levando aí a uma evidência de um sistema nervoso ou sistema, de uma lesão do sistema nervoso simpático. Ela não vai te apontar um diagnóstico etiológico, ela aponta uma síndrome. Você precisa juntar outros diagnósticos topográficos para que você consiga construir bons diagnósticos. Quer um exemplo? Vamos falar que o paciente fez uma síndrome de Horner do mesmo lado, com uma dor na face, uma dor no pescoço, e aí você pode pensar que esse paciente secou a carótida, gerando essa dor por conta da dissecção arterial carotídea. Que isso pode ser por conta de um trauma, por exemplo, isso pode vir acompanhado de uma maurose fugaz, já que a carótida interna vai mandar a artéria oftálmica, que pode sofrer com esse fluxo, e isso é uma situação de emergência vascular. Você precisa se preocupar com isso para não deixar essa carótida fechar. Já que esse paciente, se essa carótida fechar, pode ter um AVC horroroso. Então é importantíssimo saber reconhecer isso. E essa síndrome de Horner ocorre porque o plexo carotídeo passa aqui em volta, o plexo simpático passa aqui em volta da carótida, beleza? Tumor de Pancoast, paciente que pode estar perdendo peso, com dispneia, alguma alteração pulmonar, você percebe que ele faz uma miose, faz uma semiptose, junto com anidrose. Isso fala a favor da síndrome de Horner, junto às vezes até com uma dor crônica no ombro, no braço, junto com um paciente com sintoma pulmonar, isso deve ser tumor de Pancoast. Por que dor crônica no braço, no ombro? Porque eu estou comprimindo o plexo braquial, certo? Na sua origem. Por isso que eu preciso estar preocupado com esse paciente e buscar uma lesão nessa região. Beleza? Show de bola. Bom, vamos juntar os dois nervos que a gente viu até agora? Vamos testar os dois ao mesmo tempo? Como que a gente faz isso? Bom, o segundo par ele enxerga, o terceiro par ele mexe. Então eu preciso fazer o paciente enxergar alguma coisa e ver alguma movimentação. Por isso que eu jogo luz no olho do paciente e eu vejo uma movimentação. Quando eu jogo luz no olho do paciente, o meu sistema nervoso entende assim, pô, eu não preciso de tanta luz assim. Então vamos dar uma diminuída na pupila para entrar menos luz na nossa via visual. Por isso que entrar menos significa pedir um estímulo parasimpático, aonde eu faço uma miose fisiológica. E quem faz a miose é o parasimpático. Quem leva informações parasimpáticas é o terceiro par craniano. Por conta disso, eu, quando jogo luz no olho do meu paciente, estou testando o segundo par craniano e o terceiro. Eu jogo a luz entra no olho, é conduzida pelo segundo par craniano, nervo óptico, até o mesencéfalo. No mesencéfalo acontecem ali alguns cruzamentos e essa informação chega até o núcleo do terceiro par craniano. Lá no núcleo de Edgar Westphal, esse estímulo parasimpático é enviado, gerando uma miose bilateral. Perfeito? Show de bola. Além disso, o que acontece? Acontece que eu jogo luz no olho direito, a pupila direita diminui, mas a pupila esquerda também. Isso é o que a gente chama de reflexo consensual. Mas por que será que essa via de reflexo consensual acontece? Bom, essa via visual acontece, essa via consensual acontece, porque a luz se cruza. Tanto pelo quiasma óptico, lembra que as fibras da retina medial vão cruzar aqui, por isso que a luz cruza também, quanto lá numa área chamada pré-septal, que é no teto do mesencéfalo, antes de chegar no núcleo de Edgar Westphal, que é esse azulzinho, que é o núcleo parasimpático do terceiro par. Beleza, então essa área pré-tectal vai mandar informação para o núcleo de Edgar Westphal, só que ela recebe informação dos dois lados. Ah, por isso que quando eu estimulo um olho, eu tenho resposta motora nos dois. Perfeito? Show de bola. Então vamos entender as lesões. Vamos supor que eu joguei luz de um lado, o olho diminuiu. Bom, se eu joguei a luz e a pupila diminuiu, o segundo par tá bom, o terceiro par daquele lado tá bom. Se o outro lado não diminuiu, o que acontece é que provavelmente o terceiro par do outro lado não está encaminhando a informação. Por isso que eu sei que eu tenho uma lesão do terceiro par desse outro lado que eu joguei a luz, uma lesão contralateral. Joia, e se eu jogo a luz, o outro lado do que eu joguei não consegue, o outro lado faz a miose, ou seja, eu tenho um reflexo consensual preservado, mas do lado que eu joguei não faz. Bom, se eu estou jogando a luz e estou gerando uma resposta motora, o segundo par tá bom. Se o outro lado fez miose, o terceiro par desse lado aqui tá bom. Agora, quando eu jogo luz nesse olho
e esse olho não faz a miose, eu sei que o problema está no terceiro par desse lado. E se eu jogar a luz e não fizer miose em lado nenhum? Aí o problema está na condução do estímulo. E você sabe que você tem uma lesão do segundo par craniano daquele lado. Perfeito. Agora, nem só de reflexo fotomotor vive a miose. Existem outras formas da gente fazer miose. E uma delas é o reflexo de acomodação. O que que é isso? Quando a gente faz a convergência do olhar, ou seja, a gente fica vesguinho, o que acontece é que precisa existir uma miose também. Que acontece quando os olhos convergem? Bom, quando a gente aproxima o objeto do nosso olho, você pode pegar alguma coisa aí agora na sua casa, você vai perceber o seguinte: você põe um objeto perto do olho e que você tente ler, por exemplo, você põe uma caixinha de um remédio aqui pertinho, você vai perceber que você não consegue ler, e aí do nada você vai começando a conseguir a ler. E a parte de fora vai ficando pior. A parte externa do olho fica ruinzinha. E o que isso significa para a gente conseguir olhar? Por que isso acontece? Bom, como a gente precisa que uma informação grande visual, que está bem num centro, chegue bem focalizada, a gente faz a miose para conseguir não deixar muitos raios de luz divergentes, para conseguir acertar perfeitamente a parte que mais enxerga da nossa retina. Perfeito. Agora, quando a gente tem, além disso, a gente também faz um espessamento do cristalino. A musculatura ciliar se contrai e deixa o cristalino, que é uma lente natural mais grossa. Para quê? Bom, se eu tenho uma lente mais espessa, o que acontece é que o meu poder refrativo está maior. Lente fininha, o poder refrativo é pequeno. Lente grossa, o poder refrativo é maior. E é justamente por isso que eu deixo mais grosso o cristalino, para eu acertar um ponto específico. Qual que é a via que isso acontece? Tem alguns interneurônios entre o segundo neurônio motor e entre o segundo nervo craniano, o nervo óptico, e o terceiro nervo craniano, o nervo oculomotor, que estimulam núcleos supraoculomotores e núcleo motor principal. Quando esses núcleos são estimulados, basicamente a gente vai avisar o córtex que a imagem está fora de foco. E aí, se a imagem está fora de foco, o córtex tem que mandar esse reflexo por meio de áreas visuais de associação até as vias do terceiro par craniano, até estimular o terceiro par craniano a fazer a miose, a espessar o cristalino. E é justamente por isso que essa via demora um pouco. É por isso que quando você põe o objeto, ele fica meio borrado no começo, mas depois ele começa a ficar mais nítido. Quer ver como funciona a via? Bora comigo. Dá uma olhada. Esse é o reflexo de acomodação. O reflexo de acomodação nasce jogando luz num olho, que vai viajar pelo segundo par craniano, até o quiasma, trato óptico, corpo geniculado lateral do tálamo, radiação óptica, córtex visual. E aí lá no córtex visual, eu vou atingir o córtex pré-frontal. Por meio do núcleo motor principal, eu mando informação sobre como aquela imagem não está nítida. E aí, desse núcleo, a gente vai partir um estímulo para o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, que por meio do músculo reto medial na sua ativação, eu vou gerar a convergência do olhar. Agora, quando o meu córtex pré-frontal também percebe que aquilo não está nítido, eu mando uma informação não só para a parte motora do terceiro par, mas também para o núcleo de Edgar-Westphal, que é o núcleo parasimpático do terceiro par. E aí, pelo terceiro par, eu vou até o gânglio ciliar, aí ativo os nervos ciliares curtos, aonde eu vou estimular a musculatura ciliar a se contrair e vou estimular a miose, fazendo com que que o cristalino fique espessado e com que a pupila fique pequena, gerando o reflexo de acomodação. Então, olha como é uma via muito mais complexa, muito mais demorada, certo? E eu tenho menos células na retina disponíveis para levar essa informação. Beleza, aí eu vou ter algumas alterações pupilares clássicas que a gente tem que conhecer. Uma dessas alterações é a pupila de Argyll-Robertson. Pupila de Argyll-Robertson, que é a pupila que não se contrai com o reflexo fotomotor. Então olha aqui como o reflexo fotomotor está ausente. Então está com a pupila lá paradona, mesmo jogando lanterninha. Agora, essa pupila se contrai com o reflexo de acomodação. Então eu tenho uma dissociação luz perto. E isso ocorre porque eu acometo, quando eu acometo a área pré-tectal do mesencéfalo, ou seja, a parte de trás do mesencéfalo. Só que o núcleo motor do terceiro par, que está mais para frente, eu não pego. Então, isso vai fazer com que eu perca o reflexo fotomotor, já que é um reflexo que depende muito da porção traseira do mesencéfalo, do teto mesencefálico, e
e não acometa o núcleo motor principal do terceiro par, já que é um núcleo que está mais anteriorizado. É um núcleo que depende, que não está relacionado ao reflexo fotomotor, mas está relacionado ao reflexo de associação. E é por conta disso que eu tenho a miose da associação preservada. Isso é um achado que tem que fazer a gente pensar na sífilis tardia, sífilis terciária, na TAPS dorsalis, onde eu acometo todo o cordão posterior da medula, inclusive do tronco encefálico. E posso ter diversos achados, tá bom? Dá uma olhada na pupila de Argyle Robertson. Dá uma olhada como eu vou jogar a luz, não acontece nada, jogo num olho, nada, a pupila tá igualzinha. Joga no outro olho a luz, não acontece nada. Dá uma olhadinha, ó. Pupila igualzinha, tudo tranquilão. Aí o que que você vai fazer? Você vai pedir pro seu paciente olhar, ficar vesguinho, olhar pro meio. Você vai pedir para ele fazer a convergência do olhar. E aí você dá uma olhada na pupila, fica reparando como a pupila vai mudar. E a pupila muda importantemente com um reflexo de acomodação. Quando você estimula esse paciente a virar o olho para o centro, olha a pupila, fica olhando a pupila. Olha a pupila, a pupila diminui. Olha como ela aumentou quando volta para o normal. A pupila diminui. E essa diminuição pupilar é justamente o que faz a gente ver a pupila de H. Robertson. Reflexo de luz, reflexo fotomotor ausente, reflexo de associação preservado. Dissociação, luz perto. Beleza? Temos também a pupila de Ade. A pupila de Ade, ela é um pouco parecida com a Guy Robertson, salvo algumas questões. Vamos lá. Bom, ela é chamada também de pupila tônica por conta de um distúrbio autonômico. O que que ocorre? Eu tenho pouca ou nenhuma resposta ao reflexo fotomotor. E aí eu tenho uma boa resposta, uma miose, com a convergência. Também é uma dissociação luz-perto, mas em geral ela é unilateral, certo? Então, isso fala contra aí a pupila de Argyle Robertson. Beleza. Eu tenho geralmente uma denervação pós-ganglionar. Então eu posso ter essa pupila por uma lesão pós-viral, por exemplo. Posso ter uma lesão sifilítica causando isso, mas é de um lado. Então a unilateralidade, ele fala contra eu comprometer uma porção central, porque se eu comprometo o mesencéfalo, eu teria uma lesão bilateral. Nesse caso, eu estou vendo uma pupila unilateral. Perfeito. Eu não tenho ptose, eu não tenho déficit oculomotor, eu não tenho sinais de lesão do terceiro par. Eu tenho exclusivamente a pupila grandona. Aí você fala, Henrico, mas você falou para mim que se eu tiver uma pupila grandona, uma midríase isolada, primeira hipótese que eu tenho que fazer é o acometimento da casca do terceiro par, pensando num aneurisma de comunicante posterior. Não é mais isso que vale? É exatamente isso. É isso que tem que pensar, mas existem hipóteses que quando você não achar o aneurisma, e a pupila de Ade pode ser uma dessa, tá? A síndrome de Ade, a pupila de Ade, comum aí em mulheres mais jovens, é onde eu posso ter essa pupila de Ade com hiporreflexia, por exemplo, é um achado que pode chegar no seu pronto-socorro, mas não pode ser sua primeira hipótese, tá? E aí, esse achado de hiporreflexia generalizada com a pupila de Ade é o que faz a gente pensar na síndrome de Ade-Holmes, que é muito mais comum em mulheres, tá bom? Dá uma olhadinha nessa paciente, por exemplo. Olha só, jogo a luz, nada. Jogo a luz, absolutamente nada. Jogo a luz, nada. Ou seja, reflexo fotomotor ausente. Completamente ausente. Agora, e quando eu peço para essa paciente fazer a convergência? Olha o outro lado como está presente. Olha o outro lado presente. Opa, reflexo fotomotor aqui. Olha a ideia. Reflexo fotomotor aqui presente e aqui ausente, então eu sei que eu tenho uma lesão do terceiro par aqui. Olha a logística, certo? Perfeito, a gente já viu isso no reflexo fotomotor. Legal. Então, olha lá. E aí, por que pupila de Ade? Porque agora, quando eu pedir para ele fazer a convergência do olhar, é onde a gente vai ver a diferença. Ou seja, o terceiro par, ele funciona, porque eu tenho miose, mas a porção autonômica dele não. Porque a porção autonômica é atestada por essa parte, é a dependente do reflexo fotomotor. Mas olha aqui como eu tenho miose, fico olhando para esse olho, como eu vou ter miose na convergência. Então, na convergência, olha só, na convergência eu tenho miose. Olha lá, olha a pupila, respondendo. Eu tenho miose na convergência. E isso é de extrema importância, certo? Perfeito. A última pupila que eu quero que vocês conheçam é a pupila de Marcos-Gann. A pupila de Marcos-Gann é marcada pela lesão do segundo par, não do terceiro. Se eu tenho uma lesão do segundo par, quando eu jogo a luz, eu não vou ter reflexo fotomotor. Então, meu reflexo fotomotor direto está abolido. Mas do outro lado, eu tenho um reflexo fotomotor presente. Eu tenho miose.
Então, o problema não está no terceiro par lá do outro lado. O problema não está também no terceiro par do mesmo. O problema está no segundo. Por quê? Eu tenho um acometimento da via aferente, que é a via aferente é o segundo par craniano, o nervo óptico, e eu vou ter um reflexo consensual preservado. Lá do outro lado está de boa. O problema é quando eu perco ali, o problema é a dificuldade de fazer a miose quando eu estou jogando a luz. Então eu jogo a luz de um lado, tá? Não funciona. Jogo a luz do outro, funcionou, eu faço miose. Só que quando eu volto a jogar, faço miose aqui e faço miose aqui também. Então essa pupila está pequena. Só que quando eu volto a luz para esse olho, o que acontece? Ela cresce a pupila. Por quê? Porque não está funcionando o reflexo fotomotor aqui. Por isso que cresce. Ah, Henrico, cresceu porque jogou luz? Não, cresceu porque a luz não está funcionando. É só por isso. Isso geralmente está associado à neurite óptica. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro, para vocês não ficarem com dúvida. Dá uma olhada. Olá, paciente. Eu jogo a luz aqui, oh, cresceu a pupila. Olha aqui, pupila diminuiu. Pum, pupila cresceu. Eu jogo a luz aqui, ó, quando eu jogo a luz nesse olho direito da paciente, eu tenho pupila desse lado, e eu tenho miose desse lado, e eu tenho miose aqui também. Só que quando eu volto a luz para cá, o que acontece é que a pupila cresce. Por quê? Porque não está funcionando o reflexo fotomotor direto. O reflexo consensual está funcionando. Lembra que eu falei para vocês? O consensual funciona. Quando eu jogo a luz aqui, esse olho cresce. Ou seja, o terceiro par não é o problema. O problema é o segundo par. E é exatamente isso que a gente viu falando do reflexo fotomotor. Ou seja, nenhuma novidade que você já não saiba. Outras pupilas interessantes é a pupila médio fixa. Pupila médio fixa, a clássica pupila aí do paciente em coma, daquele paciente que tem sinais de morte encefálica, porque isso fala a favor de um acometimento mesencefálico difuso, certo? Se eu pego o mesencéfalo todo, não tem o reflexo de acomodação, não tem o reflexo fotomotor, a pupila fica paradona. Se eu pego a porção posterior do mesencéfalo, o que acontece é que eu às vezes posso matar o núcleo de Edgar-Westphal dos dois lados, gerando ali uma midríase fixa, paradona. E isso é um mau prognóstico, e isso mostra que o trato simpático que está agindo, lesando a midríase dos dois lados. Perfeito. Se eu tenho uma lesão na ponte, a minha pupila pode ficar pontiforme, já que quem deixa a pupila pequena é o parasimpático. Quando eu leso a minha ponte, eu estou lesando o trato simpático, não conseguindo fazer midríase, deixando o caminho livre para o núcleo de Edgar-Westphal e para as informações parasimpáticas passarem para a pupila. Quando eu tenho uma herniação uncal, eu cutuco o terceiro par craniano, gerando uma midríase fixa, só que só de um lado. Se eu tenho uma midríase fixa só de um lado, eu tenho uma anisocoria. Isso é um achado que pode estar mostrando um mau prognóstico em pacientes com hipertensão intracraniana, gerando uma hérnia do uncus, beleza? Também posso ter uma midríase bilateral, quando eu tomo algum remédio que parece sistema nervoso simpático, que parece catecolamina, que faz o meu sistema nervoso simpático trabalhar. Isso é uma intoxicação por anticolinérgicos, por exemplo. Isso pode acontecer com essas medicações, ou mesmo cheirando cocaína, por exemplo. Paciente pode ter uma miose bilateral. Agora, não mais com simpático-miméticos, mas com parasimpático-miméticos. Quem trabalha em UTI sabe que a bomba de fentanil, que é um opioide, pode fazer o seu paciente ficar com uma pupilinha ridiculamente pequena. Isso é um sinal de intoxicação por anticolinestérásicos ou uma função normal do opioide. E isso tem que te fazer pensar aí numa situação dessa de intoxicação exógena, isso pode acontecer. Galera, falamos do segundo, falamos do terceiro, bora falar do quarto parcaniano, nervo troclear. Por que ele chama troclear? Bom, a função do nervo quarto, né, no quarto parcaniano, do nervo troclear, é inervar exclusivamente o músculo oblíquo superior. Então ele serve para inervar um músculo, mas ele é meio importante. Por quê? O músculo oblíquo superior, ele se fixa no crânio e passa por uma polia, pela tróclea, aonde ele vai se fixar na parte lateral do olho. E o que acontece? O que acontece é que pelo fato dele passar nessa polia, né, que a tróclea funciona como uma polia, quando eu puxo ele para trás nessa direção, desse jeito, o que acontece é que eu estou encurtando esse pedaço na lateral. Se eu encurto este pedaço aqui, quando o meu olho vai sair é, da parte lá desse ponto A e eu encurto, ele vai para esse ponto B, girando o olho internamente, fazendo a intorsão do olho. Então dá uma olhada. Intorsão do olho. Intorsão do olho.
Isso é entorcer o olho, certo? Esse é o movimento que o músculo oblíquo superior faz e que o quarto par auxilia. Além disso, quando a gente olha ele de lado, é interessante ver que ele passa pela polia, vem para a parte lateral do olho. Então, nessa visão, olha como fica fácil de você entender que quando puxo ele para trás, esse músculo se encurta e o olho faz a intorção, além dele também mandar o olho para baixo. Então eu faço intorção do olho e olho para baixo. Essa é, é o grande achado aí do quarto par craniano. Isso é muito importante de se entender. Por quê? Porque quando o meu paciente tem esse tipo de lesão, ele acha muito ruim descer uma escada. Porque quando ele olha para baixo, o olho não desce. Então, se o olho não desce, ele começa a andar, ele começa a tropeçar na hora de descer a escada. E ele também chega para você com a cabeça tortinha, para um lado. Qual lado? Vamos entender. Quando eu viro minha cabeça para este lado, esse meu olho de baixo está fazendo esse movimento, entorcendo. E esse daqui está fazendo a extorsão. A extorsão, quem faz é o terceiro par. Já a intorsão, quem faz é o quarto. Esse lado entorce, esse lado estorce. Se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma lesão do quarto para a direita, vamos ver o que acontece? Ó, quarto para a direita tá lesado. Vamos virar minha cabeça para a esquerda. Meu olho de baixo, meu olho esquerdo que tá embaixo, tá entorcendo. Tá de boa. Quem faz a intorsão é o quarto para a esquerda tá de boa. O olho, o terceiro par, a direita, tá de boa também. Então eu faço a extorsão de boa. Quando eu viro a cabeça para a direita, o que acontece é que a minha extorsão tá de boa porque é o terceiro que faz, a minha intorsão não. Então meu olho fica paralisado. E aí o que acontece é que eu tenho uma diplopia desse jeito. Por isso que meu paciente chega para mim no consultório assim, com a cabeça assim. É uma postura antálgica, certo? E aí o que eu posso ver de desvio é um desvio do olhar para cima e para o meio, certo? Que é por conta da lesão do quarto par craniano. Isso pode acontecer em crianças e isso pode acontecer em alguns AVCs, inclusive, beleza? Então precisa saber isso. E também precisa saber reconhecer de forma fácil e rápida a lesão do sexto par craniano. Sexto par craniano inerva o músculo reto lateral. Ele faz a abdução do olho. Abduzir é jogar para fora, certo? Lembra da abdução do extraterrestre que joga para fora da Terra, que puxa para fora da Terra. Então, puxar para fora é abduzir. A abdução do olho, a abdução do olho esquerdo. Show. Quem faz isso? Sexto par craniano. Se eu não faço a abdução, o que acontece é que o meu olho fica em adução. Eu posso ter um estrabismo convergente. O meu olho fica olhando para o meio e eu percebo que quando eu jogo o meu olho para o lado, eu percebo que eu não consigo jogar. Só esse vai e esse não vai. Isso é um achado importante que eu tenho que examinar. Perfeito. E existe uma região que eu quero que vocês conheçam, aonde todos esses pares cranianos passam em conjunto, que é o chamado seio cavernoso. Então, o acometimento do seio cavernoso pode gerar uma lesão ao mesmo tempo do terceiro, quarto e sexto, gerando a chamada oftalmoparesia. Meu olho fica lá paradão, sem se mexer. E isso acontece por essa região. Um local onde passa a carótida interna no segmento cavernoso, o terceiro, quarto e sexto par craniano, além do 5.1 e 5.2, que é o nervo, o ramo maxi, o ramo oftálmico e o ramo maxilar do quinto par. Ou seja, eu posso ter, além da oftalmoparesia, a perda de sensibilidade facial. Eu posso ter isso em diversas condições. Beleza? Pessoal, isso eu queria passar para vocês hoje. Não esquece de deixar o like se você curtiu, encaminhe esse vídeo para algum colega seu e se inscreve para não perder mais informações. Parabéns por estar estudando com a gente e indo para o próximo nível. Um beijo para vocês, até a próxima.